Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Amém? Que saudade de vocês. Eu não tive no final de semana aqui, porque eu já tinha um compromisso já bem antes da conferência ser anunciada, já para estar indo com a família. Por isso não estive aqui, mas assisti. Foi bênção também para a minha vida lá de onde eu estava. Acompanhei as 3 ministrações, no sábado, no domingo pela manhã e no domingo à noite. Fora na sexta-feira, né, que teve a manifestação de louvor e oração aqui no templo. Foi bênção também. E quero agradecer àqueles que sentiram a minha falta, a falta da minha família. Algumas pessoas me ligaram achando que eu estava desviado. Mas eu não estou desviado. Mas obrigado, meus irmãos, sentir a falta, pelo carinho de vocês. Pastor Marcos Joaquim também chegou até a perguntar por mim. Então eu quero agradecer a vocês por sentir a minha falta e a falta da minha família. Que Deus abençoe a cada um. Mas abre a tua Bíblia comigo aí, em Lucas capítulo 1. Nós abrimos o culto hoje aqui, o evangelista Vinícius falando sobre milagres, sobre a operação de Jesus Cristo em fazer milagre, no dia que talvez as pessoas achassem que seria um dia comum. Talvez aquele homem que era cego de nascença jamais poderia imaginar que naquele dia seria o dia do seu milagre, seria o dia onde o poder e a glória de Deus seria manifestada na vida dele. Talvez você veio aqui hoje assim, achando talvez que hoje é um culto como você gosta de oferecer a Deus, de dar a Deus. Mas quem sabe nesta noite Deus marcou esse dia para fazer algo na tua vida sobrenatural. Deus tem algo especial para nós nessa noite, acredite nisso, meu irmão. Abra a tua Bíblia aí em Lucas, capítulo 1. A partir do verso de número 5, que é para você entender do que eu estou falando. Talvez se eu lesse apenas os versículos que eu vou falar, alguns aqui já entenderiam do que eu vou dizer, mas outros não. Então por isso nós precisamos ler para que todos entendam do que se trata. Amém? Então Lucas capítulo 1, a partir do verso de número 5, que diz assim a palavra de Deus: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter
os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Aleluias, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Eu quero trazer nessa noite um tema que nós estudamos nos PGC, que é: não atrapalhe o seu milagre. Você pode virar para essa pessoa do seu lado e diga assim: olha, não atrapalhe o seu milagre. Porque nessa noite pode ser que o seu milagre aconteça. Amém, meu irmão? Nós sabemos que Jesus, Ele disse, estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Você crê nisso? Jesus também disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele também estaria presente. Você crê nisso? Você crê que Jesus, por onde Ele passou, Ele fez milagre, meu irmão? Você crê que Jesus, Ele é real? Ele veio, nasceu da mulher, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai a interceder por nós. Você crê nisso? Então gostaria que você entendesse, meu irmão, que nessa noite é a noite desse mesmo Jesus que andou na Galileia, que andou pela Judeia, que andou em Jerusalém. É o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. Você pode dizer um amém por isso? Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? É o mesmo Jesus. Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. É o mesmo Jesus que operou milagre, sinais e maravilha. É o mesmo Jesus que está aqui, que pode operar na sua vida esse milagre que tanto você tem pedido a Deus para que Ele opere. Amém? Nós vamos estar louvando uma canção que é para gerar no teu coração essa fé e essa esperança, meu irmão. Amém. Fica de pé, a igreja, para louvar o Senhor. Fica de pé.
Tu és o Deus do sobrenatural. Tu és o Deus que faz milagre. Tu és o Deus que opera, Senhor, porque em Ti está todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. E eu creio, Senhor, que nessa noite é uma noite do sobrenatural, do milagre. É a noite onde o Senhor pode manifestar, Senhor, o milagre na minha vida, na vida do meu irmão, daquele que está aqui, daquele que nos vê. Ó Deus, pelos canais, Senhor, da internet. O Senhor pode visitar esse que nos assiste da sua casa com o milagre que Ele tanto sonha, que Ele tanto pede, Senhor. Mas é necessário crer, pois a Tua palavra diz que tudo é possível que crê. O Senhor disse para Marta: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Que nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, seja uma noite onde nós possamos facilitar que o milagre aconteça. De que forma? Crendo, acreditando que é o mesmo Jesus. O Jesus de glória, de poder, está aqui entre nós. Habita no meio de nós, está conosco, nos deu autoridade no seu nome. Como Pedro disse para aquele homem: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que te tenho, eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Enéas, seja curado em nome de Jesus. Esse é o nome que é sobre todo nome. Por isso, Senhor, manifesta nesta noite o milagre. Seja na área, Senhor, da família, seja na área da saúde, seja na área, Senhor, profissional. Eu não sei qual é a área que o teu filho te pede para que o milagre aconteça na sua vida, mas eu creio que tu és poderoso para fazer. Por isso eu oro nesta noite já te agradecendo. E você que crê, meu irmão, dê um salva de palma e assente dando glória a Deus. Ministério de louvor, obrigado. Aleluia. Acredite. Acredite no seu milagre, meu irmão. Nós não podemos achar que era só para os discípulos, que é só a sombra de Pedro que podia curar, meu irmão. Nós temos que entender que é o mesmo Jesus que encheu Pedro de unção, de graça, através do seu Santo Espírito. É o mesmo que nos enche também. Nós precisamos entender que eu não preciso, louvado seja o nome do Senhor pela vida do pastor Davi Feijó, louvado que Deus continue usando e poderosamente por onde Ele for, mas é o mesmo Jesus que habita em mim, que está em mim, que também pode me usar para liberar sobre a tua vida uma palavra de milagre. Deus quer usar você, Deus quer usar mim, meu irmão, para manifestar a glória dEle. E você sabe o que é milagre? Você consegue definir a palavra milagre? Milagre é algo que é sobrenatural. É coisa que o homem não pode fazer, nem a ciência explica o que é milagre. Milagre é coisa sobrenatural, é coisa que é só Deus que pode fazer. Não está sobre o meu domínio, sobre o meu controle, mas está sob o controle e o domínio de Deus. Milagre, quando nós pensamos em milagre, nós temos que entender que só Deus pode fazer. Só Deus pode operar milagre. Mas Ele me chamou e chamou você para, através de mim, através de você, operar o milagre que Ele quer fazer. Por isso eu e você não devemos atrapalhar aquilo que Deus quer fazer em mim e em você, nem através de mim, nem através de você. Mas embora seja Deus que opere milagre, podemos sim abrir o caminho para Deus operar através da fé e da confissão. Nós precisamos entender que eu e você precisamos, provocar a fé em nós que está dentro de nós, meu irmão. Se você está aqui nessa noite é porque você tem fé, você crê que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador. Você acredita que Jesus na cruz pagou o preço por mim, por você, por isso você está aqui. Você tem fé que Jesus Cristo te salvou. Precisamos provocar essa fé. Acreditar que Jesus pode fazer aquilo que eu não posso, nem você pode, nem a ciência pode, mas Ele pode. Você precisa provocar essa fé no seu coração e confessando. O texto lido como base para a pregação dessa noite, Zacarias estava simplesmente atrapalhando o seu milagre com incredulidade e palavras negativas.
Você leu juntamente comigo, Zacarias era um sacerdote, alguém que estava ali, que tinha, sabe, o convívio da presença de Deus, o templo, o lugar da santidade de Deus, o lugar da adoração, da oração, do sacrifício. Era alguém que orava e pedia a Deus por milagre. Mas a Bíblia diz que o tempo passou, a idade chegou tanto para ele quanto para sua mulher. Mas Zacarias era alguém que conhecia a palavra de Deus, já tinha lido e acreditava no que Deus fizera no passado, porque ele via a história de Abraão. O que Deus fez através de Abraão e de Sara era para ele permanecer firme, crendo, independente se ele ia morrer sem ver o milagre ou não, mas ele tinha que permanecer crendo. Mas nós lemos que Zacarias ele vai ter um momento de dúvida, de questionamento, de será? Como? Nós vamos caminhar para entender isso. Aqui também Lucas, no capítulo 1, no verso 37, vai dizer que para Deus não haverá impossível. Para Deus não haverá impossível. Talvez você olhe para a sua situação hoje e diga: a minha situação é uma situação irrevogável. Não tem jeito, não tem como mudar, não tem o que fazer. Mas a Bíblia está me afirmando que para Deus não haverá impossível. O que é impossível para você, para Deus não é, meu irmão. O que é impossível para a ciência, para Deus não é. Então eu tenho que confiar e acreditar no que a palavra de Deus me diz. Porque o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5 de 2 Coríntios, no verso 7, ele diz que eu e você não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé, caminhamos por fé, andamos por fé. Sabe, meu irmão, nos deitamos e nos levantamos crendo que Deus pode mudar o dia e a situação que nós podemos estar vivendo. Você e eu devemos acreditar nisso. Como é que está o seu coração, meu irmão? Você está crendo que Deus pode mudar essa história? Você está crendo que Deus pode reverter esse quadro que você está vivendo? Não seja incrédulo. Acredite na sua oração. Acredite que a oração ela tem, sabe, o poder de alcançar o coração de Deus e Deus agir em seu favor e no meu favor. Lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 6 até o 8, vai dizer: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todo o seu caminho. Ele está dizendo: ei, você que ora, você que clama, você que busca a Deus, você que tem buscado pelo seu milagre, creia, tenha fé que Deus pode fazer. Você que ora, você precisa colocar fé nas suas orações, meu irmão. Ore com fé, ore acreditando, ore entendendo que Deus ele pode fazer quando quer, como quer e do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas o que eu e você não devemos fazer é o quê? É duvidar, é questionar: será que Deus vai fazer? Será que Deus pode? A Bíblia diz que para Deus não há impossível. Tiago está dizendo: ore com fé, acredite nas suas orações. Nós vamos decorrer aqui, nós vamos ver que Zacarias, ele orava, a ponto de um anjo dizer para ele: Zacarias, as suas orações foi ouvida. Você tem orado com fé, meu irmão? Você tem acreditado que Deus pode entrar nessa causa? Você está orando, acreditando que Deus a qualquer momento pode realizar um milagre na sua vida? Pode fazer, sabe, as coisas virarem ao seu favor? Ou você apenas ora? Ou você apenas está orando para dizer: não, eu oro, mas a sua oração ela tem sido regada com o quê? Com esperança? Com fé? Então acredite, Ele vai agir ao seu favor. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Você orou pelo seu milagre, e quando está acontecendo você diz: não acredito. É igual os crentes de Atos 12, que estavam orando por Pedro.
Você que é leitor da palavra, você vai saber do que eu estou falando. Pedro foi preso, junto com Tiago, só que Tiago ele foi decapitado. E Herodes prende Pedro, para poder no outro dia apresentar ao povo e também matar Pedro. E a igreja estava orando, a Bíblia diz que a igreja estava orando, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando incessantemente, fervorosamente, para Deus soltar Pedro. Deus solta Pedro, Deus faz um milagre na vida de Pedro, Deus abre aquelas cadeias, Deus livra Pedro, não deixa que nada aconteça com Pedro. E aí, no verso 13, vai dizer que Pedro foi solto, e agora vai bater no portão dos irmãos que estavam orando por ele, clamando a Deus para fazer um milagre, pedindo a Deus para que Deus operasse milagre na vida de Pedro. Pedro está batendo na porta, vem uma mulher, uma criada chamada Rode, ela vai atender, ela ouve a voz de Pedro, e ela fica tão feliz, tão eufórica, que ela sai correndo, não abre nem a porta, para o milagre entrar. Ela vai avisar para os irmãos: ô irmão, o milagre aconteceu, o milagre está à porta, irmão, o milagre está batendo aí, irmão. E os irmãos que estavam orando pelo milagre vai dizer para ela: tu está maluca, tu está louca. E ela vai insistir, porque ela ouviu o som do milagre. A Bíblia diz que ela reconheceu a voz de Pedro. Os irmãos não acreditando, diz: não é Pedro, é o anjo dele. Ah, meu Deus, você estava orando para Deus soltar Pedro ou soltar um anjo? O milagre vai bater na tua porta, meu irmão, acredite nisso, porque você está clamando e pedindo a Deus com fé, acreditando. Deus faz esse milagre na vida da minha esposa, na vida do meu marido, na vida do meu filho, faz esse milagre na minha saúde, faz esse milagre na minha casa. Você está clamando com fé, e acredite, o milagre vai bater na sua porta. Mas não seja como os crentes de Atos 12, que quando o milagre acontece duvida. Não é Pedro, é o anjo. Ô meu irmão, você está orando pelo milagre, acredite, o milagre vai vir, o milagre vai acontecer. Pois é, isso acontece porque muitas das vezes oramos por algo, mas não esperamos pelo milagre, por isso ficamos surpresos. Será? Será que é? Será que é para mim? Será que é a minha vez? Oramos, meu irmão, mas não acreditamos. Aí quando vem, ficamos assim: será que é para mim? Será que sou eu? Meu irmão, você precisa crer, você precisa acreditar. Foi assim com Zacarias. O anjo disse a ele: a tua oração foi ouvida, você terá um filho. O verso 13 que nós lemos, a resposta dele foi: como? Ah, meu irmão, a resposta que ele deu para o anjo foi: como? Se ele está orando para ser pai, se ele está orando para Deus fazer um milagre, ele tinha que jubilar, ele tinha que dar glória a Deus, ele tinha que pular, ele tinha que se regozijar, ele tinha que crer, meu irmão. Por isso, não seja um Zacarias. Não fique duvidando das suas orações. Quando ela vier, diga: glória a Deus, aleluia, eu vou testemunhar do meu milagre. Se você está orando por um milagre, acredite que a qualquer hora pode acontecer. Acredite, a qualquer hora. Não tem dia, não tem pastor, não tem pessoa. É a tua fé que vai mover o agir de Deus para agir na tua vida, meu irmão. Pode ser hoje, eu creio, mas pode ser amanhã. Mas vai acontecer. O que você precisa é crer, é acreditar, é se encher de esperança, é se encher de fé, é se encher dessa verdade da palavra de Deus. Deus, eu creio, independente da circunstância, independente de como eu esteja vendo e sentindo, eu creio que vai acontecer. Pode ser a qualquer hora e a qualquer momento. A Bíblia vai narrar de uma situação, assim como Zacarias colocou uma impossibilidade para o seu milagre acontecer. Por isso que o tema é: não dificulte ou não atrapalhe o seu milagre.
Ele colocou uma impossibilidade. Que impossibilidade foi essa? A idade. Sou velho, a minha mulher é velha. Já passamos da idade. Isso não é para mim. Não dá mais. O que teria que acontecer, não aconteceu. Quando era para acontecer, não aconteceu. Está limitando Deus. Não limite Deus para agir na sua vida em qualquer circunstância. Não limite Deus para agir na sua vida em qualquer circunstância, meu irmão. Para Deus não haverá limite. Lá em Gênesis, no capítulo 18, nós vamos ver mais ou menos uma história parecida. A Bíblia diz que Deus vem ele e mais 2 anjos e se apresenta a Abraão. E vai dizer que daqui a 1 ano, Sara, a tua mulher, vai gerar um filho. A Bíblia vai dizer que Sara estava ouvindo por trás da tenda. E ela vai rir da situação. E vai questionar. E vai dizer: como pode? Eu, velha, o meu Senhor também velho, nós ainda teremos prazer? Como é que vai ser isso? Ela colocou uma impossibilidade para Deus. Ela colocou uma barreira para Deus, uma dificuldade para Deus, como se Deus fosse como eu e como você, meu irmão, que tem limite, que tem dificuldades. Deus não tem. Ele é Senhor. Ele diz lá em Isaías 43:13: antes que houvera dia, eu já sou. Não há quem possa livrar de minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? O tempo não impede o agir de Deus, meu irmão. A idade não impede o agir de Deus. Governo não impede o agir de Deus. Homem não impede o agir de Deus. Diabo não impede o agir de Deus. Mas a minha incredulidade atrapalha o agir de Deus. Não seja incrédulo, mas creia. Acredite. Pastor, já passou tanto tempo. Eu sonhava, eu orava, eu clamava, eu jejuava para que esse milagre acontecesse na minha vida. Já passou, pastor, agora não dá mais. Olha como é que eu estou, olha as minhas condições, não dá mais. Ei, você está colocando impossibilidade em Deus. Você está dizendo que Deus só poderia agir quando você ainda tinha força, quando você tinha vigor, quando você era jovem. Meu irmão, você está enganado. Deus pode fazer na sua vida independente de qualquer circunstância. No verso 13 de Gênesis 18 vai dizer: disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Olha que o anjo vai dizer para Abraão em relação ao que Sara duvidou: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Para Deus não há nada demasiadamente difícil, meu irmão, nem impossível. Sabe o que é impossível para Deus? Ele agir num coração que não crê, que não tem fé. Certa vez um homem chegou para Jesus e disse: olha, eu trouxe meu filho para os teus discípulos expulsar o demônio e não puderam, mas se tu pode, expulsa o demônio. Jesus olhou para ele e disse: eu posso? É se tu crê, camarada. Não vem jogando para mim a responsabilidade, não. Eu posso todas as coisas, mas e você? Você crê? Sabe o que aquele homem disse? Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Ou seja, me ajuda a crer. Me ajuda, Senhor, a romper essa incredulidade do meu coração, porque eu olho para a situação do meu filho e não vejo solução. Eu olho para a situação da minha família e não vejo solução. Eu olho para a situação da minha saúde e não vejo solução. Eu olho para a situação das minhas finanças e não vejo solução. Mas o mesmo Jesus que foi louvado aqui, cantado, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, dizendo para você: ei, coloca fé nessa situação, crê,
pede ajuda a Ele, diz: Senhor, me ajuda a crer como aquele homem, diz: me ajuda na minha fé, Senhor, porque minha fé está abalada, eu não vejo solução, então eu não creio mais. E a Bíblia diz que Jesus operou um milagre na vida daquela criança, expulsando aquele demônio. Você precisa acreditar, meu irmão. Você não pode colocar impossibilidade para Deus. Pode parecer estranho, mas muitas das vezes colocamos impossibilidade diante do milagre que estamos buscando. Foi o que Zacarias fez, e Sara também. Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Ou seja, é impossível. Foi isso que ele estava dizendo para o mensageiro que Deus enviou para dizer para ele, trazer boas novas para ele. Aquele anjo veio trazer boas novas, aquele anjo veio trazer boas notícias, aquele anjo veio trazer o cumprimento de uma promessa de Deus, que a mulher estéril seria mãe de filhos. E muitas das vezes nós ouvimos boas novas, mas o nosso coração está tão fechado, tão amargurado, tão incrédulo, que não somos capazes de tomar posse da palavra. Assim como Gabriel trouxe boas novas para Zacarias, eu estou trazendo boas novas para você que está aqui nessa noite e que está me assistindo. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus ainda é o mesmo que pode fazer milagres, que pode operar o sobrenatural. É o mesmo que ainda ressuscita mortos, cura cegos, faz surdo ouvir, aleijado andar. Ele é o mesmo ainda, meu irmão. Mas eu e você é que precisamos acreditar e crer nessa verdade. Eu e você, meu irmão. Eu gostaria que você fosse boca profética nessa noite para alguém que está do seu lado. Vira para essa pessoa e diga: olha, a sua impossibilidade é o ingrediente para Deus fazer milagre. Fala aí para essa pessoa, seja boca profética, mas fala olhando na cara dela, diga: olha, a sua impossibilidade é o ingrediente para Deus operar milagre. A sua impossibilidade é o ingrediente para Deus operar milagre. Acredite, meu irmão. Lembra da mulher do profeta que morreu e foi procurar o profeta Eliseu e disse: olha, o meu marido, teu servo, ele morreu e deixou dívida. Agora os credores vêm buscar e vai levar meus filhos para pagar a dívida. O profeta perguntou para ela: o que é que tu tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada, estou impossibilitada. E ele disse: vai então com essa tua impossibilidade, porque esse é o ingrediente para Deus fazer o milagre. Pega, não poucos, mas muitos vasos emprestados. Fecha a tua porta junto com teus filhos e derrama o azeite em cada vasilha. E que tu vai ver que a tua impossibilidade foi o ingrediente para Deus fazer o milagre. E a Bíblia diz que quanto mais ela colocava, mais azeite tinha. E não faltou, até que acabou as vasilhas. Acredite, meu irmão. Essa sua impossibilidade é o ingrediente para Deus fazer o milagre. Porque já saiu da sua alçada, já saiu da alçada da ciência, dos homens, do governo. Agora é você e Deus, é Deus e você. Ou você crê que Ele pode, ou você vai continuar assim. Então você tem que crer, e aí Deus opera o milagre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tire da sua vida palavras negativas. Você ora, mas ao mesmo tempo você murmura. Você ora, mas ao mesmo tempo você reclama da situação. Você ora, mas você duvida do que Deus pode fazer. As pessoas perguntam e você vai logo desaguando nas pessoas. Não, porque está ruim, está ruim. Repreenda em nome de Jesus, meu irmão. Tire da sua vida essas palavras negativas.
a Bíblia vai narrar um caso muito peculiar. Em 2 Reis, no capítulo 7, mas começa lá em Reis 6. Diz que o rei da Síria vai cercar, vai sitiar Samaria, vai fazer um cerco muito grande, e as coisas vão apertar de uma tal forma que houve muita fome em Samaria. A fome apertou de uma tal forma que estava se vendendo uma cabeça de jumento por 80 moedas de prata, e uma caneca de esterco de pomba por 5 moedas de prata. O rei está saindo, andando nos muros, e uma das mulheres de lá de Samaria gritou: meu rei, me socorre. E ele vai dizer: se Deus não te socorre, quem sou eu para te socorrer? É da eira ou do lagar? Mas fala, o que está acontecendo? Aquela mulher vai dizer: olha, nós combinamos, eu com ela aqui. Ela disse: olha, vamos matar e comer teu filho hoje, que amanhã eu mato o meu e a gente come o nosso filho, o meu filho. E eu fiz assim, eu matei meu filho, nós cozinhamos, comemos, mas hoje eu disse para ela: vai agora dar o teu filho para que possamos comer. Ela escondeu o filho dela. O rei ouve aquilo e fica desesperado, rasga suas vestes e diz assim: se nessa hora, se nesse dia, a cabeça de Eliseu ficar sobre os seus ombros, ele vai culpar o profeta por esse cerco de Samaria. Ele manda um mensageiro, mas também ele vai atrás para falar. E o profeta, sendo revelado por Deus, vai dizer uma palavra. Agora eu gostaria que você visse lá em 2 Reis 7, verso 1 e verso 2, que diz: então disse Eliseu: assim diz o Senhor, amanhã, por essa hora, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Ele vai falar, ele vai abrir a boca para falar palavra de dúvidas, de incredulidade. O povo estava sofrendo, e Deus usa o profeta para dizer: amanhã, a esta hora, vai acontecer dessa forma. E aquele homem que precisava desse milagre, aquele homem que desejava e queria viver esse milagre, ele vai duvidar e falar: nem se Deus abrir a janela do céu. Quantas vezes nós duvidamos, meu irmão, do milagre só porque a situação é terrível, só porque o negócio está feio para o nosso lado, só porque você não vê solução para a situação, só porque você não vê saída para esse problema. Quantas vezes abrimos a nossa boca para dizer: acabou, chega, não dá mais. Mas a palavra profética é: a essa hora, nesse dia, vai acontecer assim. O que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, é tomar posse em nome de Jesus. É dizer: Deus, eu não entendo porque estou vivendo isso assim, dessa forma, mas eu quero declarar que eu creio que dias melhores virão. Não estou entendendo porque tantos problemas, tanta dificuldade, tanta luta, mas eu creio que a tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Se você não crê, meu irmão, você está caminhando no lugar errado, porque eu e você fomos chamados para crer e acreditar. Meu irmão, não seja como Zacarias, nem como esse capitão que duvida, que vai falar, sabe, será que vai acontecer?
A Bíblia vai narrar nesse mesmo capítulo que Deus vai levantar 4 leprosos, homens condenados à morte. A lepra naquela época não tinha cura, a não ser que Deus o curasse. A tendência era a morte. Aqueles homens sentados disse: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós formos para Samaria, eles vão também nos matar. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se lá chegar e eles nos matar, aí eles tiveram uma conclusão: nós morreremos. Se eles nos matar, nós morreremos. Foi uma grande conclusão que eles tiveram. E eles foram. Só que a Bíblia diz que quando eles se levantaram, a Bíblia diz que os homens que estavam cercando Samaria ouviram um barulho de um grande exército e disseram um para o outro: vamos embora, porque o rei de Israel contratou, alugou, fez aliança com o rei do Egito e com outro rei da Etiópia, e eles estão vindo com um grande exército. A Bíblia diz que eles largaram tudo, largaram a tenda, largaram o cavalo, camelo, roupa, espada, arma, largaram tudo pelo caminho e fugiram. A Bíblia diz que os leprosos entraram na tenda de um, não viu ninguém, comeu, bebeu, pegou veste, pegou coisa, levaram e esconderam. Voltaram de novo, foram na tenda de um outro, vazia também, pegaram tudo que tinha que pegar, levaram. Aí um deles teve assim a ideia: calma aí, não é certo o que nós estamos fazendo. Hoje é dia de boas novas, disse ele, um deles. Vamos anunciar lá em Samaria que não tem ninguém no acampamento dos assírios, que eles fugiram. E eles gritaram: olha, está vazio o acampamento dos assírios. O guarda que estava de sentinela ouviu e anunciou ao rei. O rei incrédulo diz assim: é uma estratégia do rei da Síria, ele quer que nós vamos sair, e quando nós sairmos ele vai nos conquistar ainda vivo, vai entrar na cidade, vai nos prender. Aí um dos seus oficiais disse: não, faz o seguinte, então vamos mandar alguns homens, alguns dos cavalos que ainda sobrou de resto. E aí foi, chegou lá, ele viu que existia roupas, armas, comida, tudo largado lá, e os homens fugiram. E foi anunciado isso na porta de Samaria. O povo desesperado com fome. Quando falaram isso, quando abriu o portão, saiu todo mundo correndo. Quem é que estava no portão? Que não acreditou na palavra do profeta? Aquele que duvidara, aquele que disseram: nem se Deus abrir a janela do céu. Sabe o que aconteceu com ele? Aquele homem foi pisoteado e morreu. Ele apenas viu, mas não experimentou do milagre. Não seja como aquele homem, meu irmão, minha irmã. Creia, para que você possa experimentar o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Acredite nisso. Há um ditado que diz: quando não tivermos nada para falar, fique quieto, calado. E aí eu vou usar as palavras do diácono Carlos de Tony. Você não veio aqui para ouvir isso, mas quando não tiver o que falar, fecha a sua boca, meu irmão. Mas não duvide, não seja incrédulo, acredite. O anjo disse a Zacarias: ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. No verso 20 de que lemos. Em outras palavras, Zacarias, deixa eu travar a sua língua, senão você vai atrapalhar o seu milagre. Quantos estamos atrapalhando o nosso milagre? Olhamos a situação, de vez de profetizar, murmuramos: você não presta, não vale nada, você não vai dar para nada, olha só como você é um inútil, é isso, é aquilo. Cala a tua boca. Se não tem para liberar palavra de bênção, palavra de vida, fica quieto. Mas não abre a tua boca para murmurar e nem dizer o que não se deve dizer. Ah, mas você não conhece meu filho. É uma verdadeira, uma bênção de Deus. Ou você tem o Espírito Santo dentro de você, ou você tem o quê? A Bíblia diz que no começo a terra era vazia e sem forma, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ele está aí para que você utilize a autoridade do poder.
A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos é o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, para que eu e você sejamos uma boca profética, meu irmão. O negócio pode estar difícil, mas você tem a voz profética para liberar. É no mínimo estranho. Zacarias estava orando por um milagre, e quando recebe não acredita, e pior, confessa as palavras contrárias. Se você está orando por um milagre, não abra sua boca para confessar palavras negativas, mas acredite, tudo é possível ao que crê. Fica de pé, meu irmão, fica de pé. Eu não sei o que você está passando na sua vida, na sua casa, com a sua família, na sua saúde. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se é por você ou por alguém. Como a Bíblia diz que aquela mulher Cirofenícia, ela corre diante de Jesus, começa a gritar, e os discípulos incomodados com isso, vai falar com Jesus. Jesus diz, não é lícito tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Mas aquela mulher tinha tanta convicção, tanta fé, que ela traiu os olhares de Jesus para ela e disse, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Como aquele centurião romano, que disse, basta uma palavra tua, o meu servo ficar curado, porque eu não sou digno que tu entre na minha casa, porque também sou homem sujeito à autoridade. Digo a esse, vai e ele vai, faz isso e ele faz, vem cá e ele vem. Basta uma palavra. Que nessa noite ele encontre no coração homens e mulheres que têm essa fé, meu irmão, de dizer, Senhor, basta uma palavra hoje. Para essa barreira cair por terra, essa muralha ir para o chão, esse mar se abrir, esse milagre acontecer, esse problema, Senhor, ser resolvido, esse filho ser liberto. Senhor, basta uma palavra hoje, eu quero crer. Shekantaramanais. Rememe canto e remene canta ramanai recancho. Rememe canto e Jesus disse em Apocalipse 2: eis que põe uma porta aberta diante de vós. Há uma porta de milagre nessa noite, meu irmão. Você vai entrar ou vai ficar de fora? Não atrapalhe o seu milagre com a sua incredulidade. Não atrapalhe o seu milagre com pensamentos negativos. Não atrapalhe o seu milagre com impossibilidades. Mas rompa hoje dizendo, Deus, eu quero crer. Que essa é a noite do meu milagre. Essa é a noite que eu vou viver, Senhor, o que eu estou orando há tantos anos, tanto tempo. Zacarias ficou mudo até o dia do nascimento de João. Até o dia que o milagre aconteceu. Será que você vai ficar parado aí esperando? O milagre vai acontecer. Você precisa romper essa barreira, meu irmão. Você precisa acreditar. O mesmo anjo que foi a Zacarias foi também para Maria. Zacarias orava a vida inteira pelo milagre. Maria não orava. Sonhava com casamento, como qualquer mocinha sonha em casar, ter sua família, construir sua família. Mas a Bíblia não narra que ela orava para ser mãe do Salvador. E o anjo veio e disse para ela: bendita
entre as mulheres, agraciada. Ela se assuja e diz: não temas. Ele começa a usar as mesmas palavras que ele usou para Zacarias. E disse que ela geraria filho. Ela disse: mas como vai ser isso? Se eu nunca tive contato íntimo com homem nenhum. Você pode estar pensando: mas não foi as mesmas palavras que Zacarias disse? Não, meu irmão, tem uma diferença. Zacarias orava pelo milagre, Maria não. E no decorrer da conversa ela vai dizer assim: então se cumpra em mim conforme a sua vontade. Não sei como é que vai ser, mas eu não vou duvidar, eu vou crer que eu vou ser esse canal para gerar o Salvador do mundo. Hoje é dia de boas novas para você, meu irmão. O milagre está batendo a sua porta, só basta você crer. Jesus disse isso para Marta. Marta já te disse: crê. Quando Jesus mandou tirar a pedra para ressuscitar Lázaro, ela disse: está fedendo, já faz 4 dias. Jesus disse: Marta, eu já te disse, crê. Se está fedendo ou não, não quero saber. Se já faz 4 dias ou não, também não quero saber. Eu quero saber que hoje eu faço milagre. Hoje eu opero. Tem um anjo gritando dentro de você, no teu ouvido, dizendo para você: creia que o teu milagre vai acontecer. Você está orando, você está clamando, você está buscando, você está, sabe, colocando diante dos pés do Senhor e pedindo a Deus: faz, realiza, opera. E hoje o milagre está batendo e você vai duvidar do milagre. Não faça isso, mas saia daqui olhando para o teu milagre pela fé, meu irmão. Pela fé. Pela fé. A Bíblia diz, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Creia que ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Foi isso que Jesus dizia para todos aqueles que buscavam e clamavam. Ele dizia: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Você precisa se mover em fé, crente. Eu preciso me mover em fé. Rompendo em fé, nós vamos sim ver o que Deus pode fazer, porque Ele pode todas as coisas. Foi isso que Ele disse para Abraão em relação a Sara. Haverá alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Pai, está aqui aqueles que crêem diante do teu altar. Talvez já vieram aqui na frente tantas vezes, Senhor, por causa desse milagre. Talvez já vieram aqui na frente tantas vezes, Senhor, querendo que o milagre acontecesse naquele dia. Eu não sei, mas eu creio que pode ser hoje, Deus. Porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Não importa o tempo que eles estão esperando, pode ser, e eu creio que seja hoje, no nome de Jesus. Não sei em qual área da vida deles que eles querem que esse milagre aconteça, que eles têm orado. O Senhor sabe o quanto eles têm clamado, pedido, invocado o teu nome. Mas assim como tu me mandaste Gabriel dizer para Zacarias: Zacarias, o Senhor ouviu suas orações. Senhor, libera meus lábios hoje para dizer para eles: Deus ouviu as suas orações e Ele vai atendê-las. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aqui são teus filhos que creem. Tu disseste:
Tudo é possível que crê. Por isso, abre os céus nesta noite sobre a vida destes que aqui estão e opera, Senhor. Opera o milagre. Opera, Senhor, aquilo que eles têm buscado em Ti, têm acreditado que o Senhor pode fazer. Que hoje seja a noite da resposta, a noite, Senhor, que o milagre aconteça. Eu os abençoo na autoridade do nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, esse pedido. Eu abençoo, Senhor, esse sonho. Eu abençoo esse projeto. Eu abençoo, Senhor, essa cura. Eu abençoo, Senhor, essa família. Eu abençoo, Senhor, esse marido, essa esposa, esse filho, essa filha, esse neto, essa neta. Eu abençoo, Senhor, esse casamento. Eu abençoo, meu Deus, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor. E já te agradeço. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, meu irmão?